É graças a Deus que a gente pode ministrar essa palavra, né? E só pela graça se possível viver. O livro é Lucas, o capítulo 13, que o Senhor venha bradar fortemente ao seu coração. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam, ao que Jesus lhe advertiu. Julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantes perecereis. Só com uma observação, aqueles galileus estavam afirmando que galileus, que pessoas, né, vamos lá, da mesma nacionalidade, do mesmo território que Jesus, estavam sendo entregues por o sangue deles por Pilatos para misturar no sacrifício, ou seja, estavam perecendo pelo sacrifício de Pilatos. Pilatos, o governo da terra, o governador daquele momento, terreno, não do alto. Então, muitas pessoas, ao atentar-se para ser governados pela própria vida, para ganhar a própria vida, os desejos da carne, governar a terra, né? Porque o corpo veio do pó e volta para o pó. Governar-se a si mesmo, não estando debaixo do governo de Deus, também tem o perecer, né? Os que são incircuncisos de coração, que querem viver antes de acordo com as vontades da carne e não se sensibilizam ao Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus, ao renunciar a uma vida de uma colheita rica antes uma vida de colheita rica. Então, antes é melhor voltar-se ao Senhor e deixar e permanecer nele. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé, as matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não, eu vou-lo afirmo. Ou seja, afirmo de novo, novamente. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. É sobre o arrependimento que venho tratar contigo, diz o Senhor. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um fruto. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Veja o texto e o contexto, né? Não é que Jesus disse aqui, mas o que ele vem tratar nesse texto é o mesmo que dizer que o Senhor vem tratar contigo sobre o arrependimento. Esses frutos é o fruto do Espírito Santo que se deve ter a pessoa em Cristo. O fruto do Senhor em si mesmo. Então, aquela pessoa que se atenta e se volta para a palavra e medita no Senhor, né? Ao viver Cristo. Os frutos do Espírito, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio. Então, vinha Deus ali ver e não tinha. O qual o intercessor é Jesus Cristo, intercede e diz: o vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Então Jesus intercede, né, para trabalhar mais na vida daquela pessoa, para lutar por aquela alma, para que ela seja espiritual, né? E aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Um espírito de enfermidade. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou:
mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e no mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aqui também a gente pode ver em analogia a pessoa que se endireita, que deixa de ser guiada pelo espírito da enfermidade, o pecado, que deixa de ser guiada pelas vontades da vida, deixa de ouvir doutrinas enganosas, doutrinas sedutoras, ou de andar de acordo com os lábios sedutores, dos faladores, dos que não seguem a palavra de Deus, dos hipócritas, dos que oferecem riquezas, tesouros. Então aquela pessoa venha se endireitar, se tornar uma pessoa reta na presença de Deus, então assim glorificar a Deus. Isso acontece com todos que estreitam, que vão a Deus querendo deixar o pecado, deixar a maledicência, deixar a maldade e seguir em retidão o caminho do Senhor, tá? Aconteceu com aquela mulher no literal, mas também acontece com quem espiritualmente quer servir a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Ou seja, queria impedir a cura de Jesus. Queria impedir que as pessoas fossem ser curadas. Queria impedir que chegassem à unidade no Senhor. Então acontece também aqui. Pessoas querem impedir, ser barreiras para que as pessoas não cheguem a Deus. Ainda não é tempo de se arrepender, ainda não é a hora. Isso é a carne que fala para a própria alma da pessoa. Não é o momento, não é o dia. Espera mais um pouco, espera mais um pouco. Isso é a carne. A pessoa que a mente humana que quer dominar, mas no corpo não está só a carne, a mente, o cérebro, mas tem uma alma dentro do corpo. Que quando o corpo para de funcionar, por seja qual motivo de ordem de Deus, é tirada aquela alma, entende? Então a alma que busca o Senhor tem essa limitação também, o próprio ser físico, o corpo, a carne, o que é terreno. Não só o dele e algumas vezes ainda outros que querem impedir a mulher de conhecer a Deus, os filhos, ou amigos, ou parentes, seja o quem for. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Então veja, foi o demônio que estava escravizando aquilo. E o demônio assim faz, querendo manter as pessoas a servir de acordo com a vontade do homem e não venham a glorificar o nome de Deus, e as manter doentes, aprisionadas. Mas Jesus é contra os tais e afirma que há salvação sim, importa o dia que você quiser ser, há tempo de se arrepender, né? Ele está ali para curá-las, porque deixa claro a palavra dele que ele é o bom médico. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estava sendo realizado por Jesus. Sabe quando a palavra é mencionada, é dita, tem aquelas pessoas que são contra, e alguém fala a verdade e alguém fica assim cheio de alegria? Pois é, se isso acontecer e você falar a verdade e alguém ficar assim cheio de alegria, toda honra e glória é do Senhor, porque é Ele falando em você. Então, bom é não querer receber ou aceitar as honras que é do Senhor, do Espírito Santo, que está falando através de você, tá? Então, ali foi o próprio Jesus presente, somente Ele naquele tabernáculo e o Pai falando com o povo. Mas agora em nós tem o Espírito Santo, então se o Espírito Santo lhe conceder, se você ouvir uma palavra que você gostou ou de mim, ou se por falar através de você muito bem em Jesus, e a sabedoria jorrar da tua boca, se alguém admirado seja a palavra de Deus e a honra e a glória a Ele para todo sempre, amém? Então, mas as pessoas se alegram com a verdade, né? Quando a verdade é dita, a luz brilha, entende? Porque há salvação, então, há chances. Mas o que há de ser lido aqui é algo assustador. Continua e diz bem assim.
Então Jesus os questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que o compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armam ninhos sobre os seus ramos. Outra palavra diz, novamente Jesus levanta a questão: a que assemelharei o reino dos céus? É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Mulher representa a igreja, o fermento, a hipocrisia, a farinha são pessoas, né? O que é usado na massa para que tenha o pão. Então, a igreja que está querendo comer, a mulher ali, aquela pessoa gananciosa que quer se alimentar com o povo de Deus, que é o trigo, né, de Deus. Então, ela coloca fermento naquilo e se leveda, coloca hipocrisia e todo fermento se estraga, entende? Porque daí leveda. Porque o pão de Cristo, se colocar fermento, estraga. Ou seja, se colocar hipocrisia, a pessoa se perde, não perde o valor, entende? Hipocrisia. Então, o que faz crescer, o acréscimo, o que não é necessário, o que não faz bem. O pão de Cristo é sem fermento, isso é dito desde a lei. Mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão, quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, e ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. E vós insistires, comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Essa palavra ali, até ali está dizendo bem assim, olha, Senhor, Espírito Santo, Jesus que anda com o homem, o Senhor estava conosco na mesa, né? Quando estava sendo ministrado é o Senhor que falava, é o Senhor que nos ensinava, estava ministrando, deixa-nos entrar. Então, ele disse aquilo que foi dito, né? A todos que vivem a praticar o mal, ou seja, as pessoas que se esquecem da palavra de Deus pela vida passageira, por ainda querer viver dias de glória na terra, e nisso começam a fazer o que é errado e desagradam a Deus e se esquecem da palavra de Deus. Então, se for assim, Deus se esquece delas também, entende? Porque Deus tem isso por justo de dar a cada um de acordo com as ações. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos, ou seja, sem chance de volta e de perdão, sem chance de salvação, nunca mais, né? Isso é um peso, um pesar que não vai adiantar fazer nada naquele tempo. Então, enquanto se está aqui a palavra de perseverança, de luta, de continuar, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes avisaram: parte agora mesmo e vai daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhe ordenou: ide, anunciar a essa raposa que hoje e amanhã expulsa demônios e cura enfermos, e
no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje e amanhã e depois de amanhã, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então, aqui o Herodes ali é o que domina, né? Vamos também trazer aqui por uma reflexão. Herodes é o que domina a carne, que não aceita a palavra de Deus. Então, ele é contrário à palavra de Deus e não quer ouvir. Então, é o mesmo que ele repele a Jesus, né? Mas não é também o que há de se lamentar. Então, é melhor que os governantes da terra, que é aqueles que estão no corpo agora. E o corpo veio do pó e volta para o pó. Então, é terra. Governem de acordo com a vontade de Deus e aceitem a ser instruídos por Jesus. Jesus continua a falar, né? Eu não quis interromper, só refletir. Continua e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda a certeza vos asseguro que não mais vereis até que venhas a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Casa desabitada é uma palavra também forte, assim. Não que eu queira tirar do texto, do contexto e tudo mais, mas essa palavra casa desabitada, o corpo é a casa, né? Onde a alma habita e o Espírito Santo ali. E o casa desabitada vem a ser os que são rejeitados, o que o Espírito Santo sai deles, né? E também quando se morre o corpo, a alma sai dali. Também a alma e o Espírito, os que permanecem salvos, né? O Espírito e as almas estão dentro do Senhor. Mas essa passagem sobre repreensão e o perigo da perca da salvação por não ouvir a instrução de Cristo e não permanecer no caminho estreito da verdade. Antes preferia a vida passageira e servia a Deus de vez em quando, aos poucos, ou não dá ênfase e prioridade na palavra, no seu momento, dia a dia, momento após momento. Ou seja, toda a sua vida servindo a Deus, né? Então, o querer ganhar, o querer se iludir e arriscar perder a salvação chega a ser assustador, mas é fato. Jesus disse que isso acontece. Vamos orar? Senhor Deus, nos dê a nos atentarmos para a Tua palavra, Senhor, a essa igreja que assiste, que igreja onde Deus habita, ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos de pedra, a gente sabe que é assim Tua palavra, Senhor, mas habita com o pobre, com o contrito, com o humilde, para vivificar a alma do aflito. Senhor, nos conserva na humildade, conserva essa pessoa, a igreja do Senhor, permanece com ela, Senhor, lhe dando arrependimento e discernimento que essa vida é passageira, é breve, é rápida e que é melhor permanecer em Ti, Jesus. Senhor, não nos deixa, Senhor, não nos abandona. Antes permaneça com essa pessoa que está crendo e lhe acrescenta fé. Lhe acrescenta fé, Jesus. Graças ao Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Só pode ser ouvida essa oração porque Jesus morreu por te amar. Graças a Deus. Amém. Mas ressuscitou e vive.